Eu quero ouvir a opinião do Adson Piedade. Sem mais delongas, a opinião do Adson Piedade sobre o que foi o jogo é importante, porque você traz à tona, Adson, uma opinião abalizada, uma análise fria, né? A gente está aqui, eu pelo menos, a cabeça quente, quase estourando, né? E você está aí, já quase da sua casa, você analisa aqui ou lá, mais tranquilos. Eu não consigo, irmão, eu não consigo. Porque eu não sou comentarista, eu não tenho essa frieza que você tem. E, obviamente, a qualidade técnica para análise que você tem também. Mas o que é que você viu desse jogo, que está no hall, Adson, dos jogos vergonhosos recentes do Vitória no Barradão, está no hall de Vitória e Itabuna, 4x1 pro Itabuna, está no hall de Floresta, 1x0 Vitória, agora Cerro Largo e Vitória, irmão. 1x0 Cerro Largo no Vitória. Adson Piedade. Vitória que vem numa crescente, cara. Evoluindo, crescendo. Botou hoje o time que o torcedor mais queria. Bem verdade, você citou isso, né, Adson? Baralhas, Ronald e Mateuzinho no meio, com ataque como estava, que a torcida também considerava bacana. E assim, não rendeu, não venceu, aliás, passou vergonha. Piedade, comente aí, irmão. Vou botar sua vinheta para não quebrar o protocolo. O que foi que você viu desse jogo de hoje? Vitória 0, 1 Cerro Largo. Adson Piedade. Meus queridos rubro-negros, primeiro abrir uma aspa, né, para os seus Jandas, que fez uma ironia ali com algum torcedor, me parece aqui pela TV, algum torcedor, e que a gente não pode aceitar isso. Né? Eu vi o Agnaldo Capacete jogar pelo Vitória, honrar a 9 do Vitória, e era vaiado também quando errava, um cara daquele nível, e nunca fez isso com o torcedor, baixava a cabeça dele e saía, ganhando nem um terço do que Janderson ganha hoje no futebol de hoje. A gente não pode aceitar isso de um jogador nesse nível. Não pode aceitar isso de um jogador nesse nível. Sobre o jogo, eu inicio, torcedor, falando e perguntando até vocês também, né? Até que ponto e qual a porcentagem do Carpini nessa derrota? Porque o Vitória teve pelo menos 4 chances claríssimas de gol. Fora essas 4 chances claríssimas de gol, o Vitória teve outras oportunidades de penúltima bola ou última bola para poder criar essa maior chance de finalizar o gol ou somar a essas 4 chances que o Vitória teve claríssimas de fazer o gol. Então, até que ponto a porcentagem é de Carpini nessa derrota, né? Porque o Carpini tira do time que empatou com o Fluminense, o time titular, ele poupou 3 jogadores ali para o segundo tempo. O Claudinho que entrou bem, realmente. O Hiller não chegou a entrar, que foi outro que saiu do time. E o Edu, que para mim não fez um bom jogo, substituiu o nosso querido Zé Marcos, né? O Ronald, para mim, fez no primeiro tempo razoável e um segundo tempo bom. Gostei do segundo tempo de Ronald. E depois que ele até virou o primeiro volante, né? Cresceu muito no jogo ali, o Ronald. Mas até que ponto o Carpini foi o vilão dessa derrota, né? Porque assim ou assado, como diz o popular, o Vitória criou 4 chances claríssimas para pelo menos não perder um jogo contra o Cerro Largo, que veio aqui fazer um jogo equilibrado. Foi, evidentemente, negligenciado pelo Vitória. O Vitória, com certeza, estudou totalmente o Cerro Largo, mas os jogadores entrou um pouco ali de sapato alto no primeiro tempo. E um campo já encharcado, né? O campo já encharcado. O jogo nivela, né? A gente sempre soube que quando o campo está muito encharcado, o jogo nivela. O jogo nivelou por baixo e o Vitória entrou dormindo na primeira etapa e deixou para jogar a segunda etapa com mais intensidade. Aí entrou ansiedade junto e a gente sabe o que aconteceu no final. Em termos de observações, como eu disse, o Vitória entrou com um jogo equilibrado, mas querendo propor. Já o Cerro Largo também com um jogo equilibrado, mas marcando muito forte no bloco médio, coisa que o Vitória não fazia. Plataforma, o Vitória utilizou um 4-3-3, porque quando tinha a bola, o Ronald espetava, né, como um tripé ali, o Mateuzinho mais pela esquerda, o Ronald na direita e centralizava o Baralhas. Sem a bola, o Vitória fazia um 4-4-2. A equipe do Cerro Largo, a todo momento, jogou
no 4-4-2. O Vitória com a ação de propor o Cerro Largo, jogando mais no lançamento, na casquinha, uma vez ou outra, dava uma espetada ali de cruzamento. Naquele primeiro tempo eu destaquei o Baralhas, né, como o melhor do Vitória, e o Baralhas acabou saindo para o PP entrar. Mas a gente fica bem preocupado porque o Vitória iniciou a partida do meio para frente com mais ou menos o que tem de melhor no momento. É claro que uns questionam o Janderson, outros questionam o Mosquito, mas o tripé do meio todo mundo queria. Ronald, o Baralhas e o Mateuzinho. Então, foi o que jogou hoje. O Janderson foi contestado, mas você não tinha o Carlinhos, por exemplo, nem tem o Kaiser, você só tinha o Fábio, que também é contestado. Então, eu acredito que do meio para frente, o Vitória entrou com o que tinha de melhor. Tá? O Cáceres, com certeza, eu acho que se tivesse um erro, realmente um erro de Carpini, foi não ter colocado o Claudinho de início. O Cáceres não foi bem, não vem bem. Eu acho que o Vitória vai precisar de lateral direito. Falei isso antes do gol. E na segunda etapa, o Vitória que voltou com um time mais intenso, querendo mais, se atrapalhou. Ansiedade, pressa, sem uma jogada mais tramada. Na melhor jogada que teve, o Janderson limpa o goleiro e não chuta de primeira. Limpa o goleiro e esperou não sei o quê para chutar. Eu acho que ele pensou limpar o goleiro, quando o cara viesse de vez, ele limpar também o zagueiro para fazer um golaço. Se perdeu todo, não soube o que fazer com a bola, chutou para fora praticamente. Se eu não estou enganado, não fez o gol. O próprio Léo Pereira, que também para mim não entrou bem novamente, perde um gol de da trave, que ali para mim é gol perdido, tá? Bola veio cruzada, rasteira, deu um quiquezinho de leve ali, mas um jogador de atacante de alto nível não pode perder um gol daquele também. Então, segundo tempo do Vitória, até os 15, o Vitória entrou pressionando, querendo mais o jogo, com mais intensidade, tentando marcar um pouco mais alto, mas a partir daí o jogo ficou aberto. Tanto o Cerro saiu para jogar, quanto o Vitória ficou lá e cá, e quem fizesse um gol sairia vencedor. Esse gol saiu do Cerro, numa jogada que o Cáceres toma uma entrada forte, mas o juiz não deu falta, né? E o Vitória se perde na transição defensiva. Não sabe se pressiona, não sabe se corre para trás, ficou o buraco, a bola foi tocada nas costas, o cruzamento saiu, aliás, o cruzamento não. O passe saiu do mesmo jogador praticamente que roubou, ajudou a roubar a bola no meio campo, saiu correndo para atacar a grande área por dentro, como eu disse, que é um time que faz a infiltração por dentro, a cabeçada e saiu o gol da vitória do Cerro Largo. Então, se a gente pegar toda a minutagem do primeiro tempo muito ruim que o Vitória fez, primeiro tempo muito ruim, desatento, disperso, negligenciou o adversário, um adversário muito frágil fisicamente, muito frágil tecnicamente, mas que entrou para jogar a vida. Entrou para jogar a vida e aí é 11 contra 11 quando isso acontece no campo. No segundo tempo, Vitória dá uma melhorada, mas não foi o suficiente para sair vencedor, não. Eu acho que penalizou a falta de efetividade dos jogadores do Vitória, que está escancarada, a gente ficar batendo aqui nesse ataque do Vitória chovendo molhado. A gente fica preocupado com o Campeonato Brasileiro e que na janela a Vitória consiga, de uma vez por todas, contratar jogadores para esse setor ofensivo aí, para poder o Vitória modificar a qualidade de finalização desse time de última bola, de último passe. Então, no segundo tempo, apesar de o Vitória ter melhorado, faltou muita coisa para o Vitória vencer o Cerro Largo hoje. Eu acredito muito que houve uma negligência dos jogadores, um oba-oba de jogador que vinha já numa crescente, numa evolução, aí vai para a rede social, ficar olhando rede social e tal, entrou no oba-oba do torcedor e acabou sendo o futebol, a bola pune mesmo, é um local que, se você não estiver atento, se você não respeitar o jogo em si, você vai ser surpreendido. E foi isso que aconteceu no Barradão hoje. E o Vitória perde para o Cerro Largo. Individualmente, Lucas Arcanjo, eu acho que fez um bom jogo, não foi tanto exigido, e na hora do cruzamento não tinha como ele interceptar a bola, então não sofre tanto. O Cáceres, para mim, foi um dos piores do Vitória, porque vem numa fase ruim. Eu acho que o Vitória vai precisar de lateral direito, repito. O Alta fez um jogo regular, o Edu, um primeiro tempo ruim, por falta de ritmo, segundo, mais ou menos. E o Jamerson, um jogo aceitável ali pelo lado esquerdo, um cara que tentou quase fazer um gol de falta,
mas você vê que falta a ele ainda mais uma qualidade técnica. O Vitória precisa acertar esse lado esquerdo de uma vez por todas. Baralhas fez um excelente primeiro tempo, o segundo teve que sair, estava cansado, desgastado, estava fazendo até um bom jogo. O Ronald fez um bom jogo, se você pegar o todo dele, o primeiro tempo não foi tão bem, mas o segundo fez um bom jogo, eu gostei do Ronald, fez um bom jogo. O Mateuzinho oscilou dentro do jogo, mas é o cara que tem um algo a mais do Vitória, né? Que tem uma técnica, que colocou o Jansen na cara do gol, então ele fez o papel dele, que eu tanto peço, que é o último passe ou fazer gol para o meia. Então ele fez o papel dele e o Janderson que falhou ali na hora do gol. O PP entrou, não gostei muito do jogo do PP ali depois que ele entrou. A cabeçada sai, ele poderia ter ficado mais atento. Quando o cara dispara correndo para a área, ele poderia ter ido junto, chegou atrasado. Complicado essa parte aí. Mosquito, para mim, continua devendo. O Léo Pereira, para mim, continua devendo. O Janderson é o cara dos lampejos. O lampejo não apareceu hoje. O Janderson foi o Janderson verdadeiro. O Lucas Braga entrou ainda sem ritmo, sem ser aquele Lucas Braga do Santos. O Eric fez um bom primeiro tempo, o segundo ele sumiu, como de praxe, né? O primeiro tempo dele sempre é melhor que o segundo ele já cansa um pouco. E não foi efetivo também para o Vitória na parte ofensiva, ainda não fez gol no Vitória, tanto ele quanto o Léo Pereira. Então, foi assim que eu vi, Anderson. Infelizmente, o Vitória perde. Para mim, o Vitória tem que deixar de lado já agora a Sul-Americana. Deixar de lado, que eu falo fazer os jogos, mas não focar tanto, porque mesmo que ele classifique, por exemplo, em segundo, vai pegar uma pedreira lá na Libertadores, tudo bem, tem uma grana para ganhar, mas pode pagar caro pelo Campeonato Brasileiro. Foi assim que eu vi, Vitória 0, Cerro Largo. Rafa Reina, eu quero ouvir a sua opinião também com relação a esse jogo. Vitória perde por 1-0 dentro do Barradão. Como falei, para mim, entra no rol dos jogos vergonhosos recentes. E eu quero saber o que é que você tem a dizer sobre esse jogo do Vitória de hoje. Vergonha. Primeira palavra que eu posso usar aqui pra vocês realmente é vergonha. O sentimento que eu tô sentindo. E tenho certeza que é o sentimento que o torcedor do Vitória saiu do Barradão hoje. Ou o torcedor que estava assistindo dentro de sua casa essa partida. A gente que comentava o pré-jogo, assim como eu estava ali com os torcedores também, ao redor do Barradão, eu perguntava a opinião, eu perguntava o sentimento do torcedor para essa partida. Diante das últimas partidas que o Vitória vinha apresentando, o torcedor trouxe um otimismo para dentro dessa partida hoje. Um otimismo, um sentimento que o Vitória poderia entregar muito, mas muito mais do que entregou dentro de campo. Na verdade, o Vitória não entregou nada. O Vitória não entregou nada. Na partida de hoje, a gente viu o quanto o Vitória é fraco ofensivamente. O Vitória é fraco ofensivamente. E eu falo isso e repito. O Vitória estava conseguindo aproveitar as oportunidades nas últimas partidas? Sim, estava. De questão ofensiva. Mas o Vitória é muito fraco ofensivamente. O Vitória tinha as bolas aqui dentro da pequena área. Quando tinha, não conseguia fazer completamente nada. Se deu muito susto no Cerro Largo, foi em 2, 3 jogadas. Isso é bizarro. Isso é assustador. Falando um pouco das escolhas de Carpini hoje, como o próprio Adson falou, Carpini opta hoje por jogadores que a própria torcida, no meio de campo principalmente falando, que a própria torcida apoiava, a própria torcida queria no meio de campo, né? O Ronald como titular. E que na minha opinião não fez uma boa partida. Na verdade, até o próprio Mateuzinho, que é um dos melhores jogadores do Vitória, para mim fez uma partida horrível hoje. Inclusive, vou falar também sobre o Raul Cáceres. É complicado a gente falar sobre nossos laterais, né? Mas, principalmente quesito cruzamento, que é o mínimo que um lateral deve se fazer dentro de campo. Mas, assim, não dá para Cáceres. Cáceres não acerta nada, meu irmão. Cáceres não acerta nada. Não acerta nada. E, na minha opinião, há também um erro de Cáceres no gol que o Vitória toma. Então, assim, hoje foi uma partida realmente para ser esquecida para o torcedor rubro-negro, que veio para cá, que se fez presente, que cantou,
e que tomou chuva. E não foi chuvisco, não, foi chuva. Que tomou chuva, que sentiu frio, que não sabe nem como vai voltar para casa, porque um jogo de 9h30 da noite que termina tarde para ver uma partida dessa é uma vergonha. É uma vergonha, isso aqui é uma vergonha. Eu realmente estou me sentindo envergonhada. E eu estou muito curiosa para ver o que Carpini vai falar hoje. Ah, Rafa, mas Carpini não tem culpa em quesito ofensividade, assim, entre aspas, né? A gente tem jogadores muito ruins, ofensivamente falando. Não é culpa de Carpini, é culpa de Carpini também. Como eu disse, Carpini optou por jogadores que a própria torcida vinha pedindo, como Ronald, mas, na minha opinião, Cáceres não era para ser titular nessa partida. E ele foi um dos jogadores também que deixou a desejar na partida de hoje. E ele opta por Cáceres novamente. Mas, enfim, hoje realmente é o sentimento que eu saio daqui, é um sentimento de muita vergonha. O Vitória, quando tinha as poucas chances, não conseguiam aproveitar. E, principalmente, não conseguia aproveitar por essa falta de qualidade ofensiva, que não é de hoje, a gente sabe. É algo que vinha se questionando já durante o campeonato. Foi assim no primeiro jogo aqui dentro do Barradão, foi assim contra o Defensa e Justiça lá dentro da Argentina, e foi isso aqui dentro do Barradão novamente hoje. Eu até comentei que o Cerro Largo, para mim, é um dos piores, se não o pior time do grupo. Para quem acompanha o Cerro Largo, na verdade, para quem vinha assistindo os jogos do Cerro Largo, o Cerro Largo tinha simplesmente 4 partidas sem vencer. 4 partidas sem vencer. O time perdeu 4 partidas seguidas. E conseguiu vencer a última partida agora, antes de encarar o Vitória, mas venceu no Campeonato Uruguaio um time que é o Lanterna do Campeonato Uruguaio. O Lanterna do Campeonato Uruguaio. Deu 1-0. O Cerro Largo conseguiu tomar 4-0 do Nacional, do Uruguai Nacional. Com um a mais. Então, assim, é complicado, sabe? O Vitória não perde pro Cerro Largo hoje. O Vitória perde para ele mesmo. O Vitória perde para a partida medíocre que ele fez hoje dentro do Barradão. Uma partida vergonhosa mesmo. Uma partida vergonhosa. E é isso. Eu tô realmente, Anderson, muito curiosa para saber o que Carpini vai falar agora na coletiva. Eu acredito que na zona mista poucos jogadores vão querer falar, porque, para quem não sabe, a assessoria do Vitória, ela não pontua quais são os jogadores que vão falar. A gente, jornalista, que chama, né? E aí o jogador vai falar sim ou não, se quer falar ou se não quer falar. E eu acredito que poucos vão querer colocar a cara, porque depois dessa partida desastrosa do Vitória, poucos vão ter realmente, de fato, coragem de falar alguma coisa diante dos repórteres. É verdade, Rafaela Reina, que situação, viu? Agora eu quero ver a opinião do nosso Gabriel Galindo nesse pós-jogo. O pessoal que está aqui conosco participando, né? Manda mensagem no chat. E a gente agradece a sua participação, mesmo em meio a essa situação negativa também, infelizmente, né? E já eu vou com o chat aqui, porque sempre no pós-jogo a gente vai com as opiniões aqui da rapaziada. Gabriel, sentimento do narrador nessa derrota por 1-0. Bom, Anderson, foi muito bem descrita a partida por Rafael e por Adson, tá? O sentimento aqui hoje é de vergonha, não tem como ser outra palavra. O Vitória hoje perdeu para o pior time do grupo. E isso não é inferiorizando o adversário, tá? Mas a verdade tem que ser dita. O Cerro Largo, com 9 desses 11 jogadores que entraram em campo hoje, repito, o Cerro Largo, com 9 desses 11 jogadores que entraram em campo hoje, tomou 5-0 do Guarani de Bagé. Sabe que time é o Guarani de Bagé? É um time de Bagé, do interior do Rio Grande do Sul, que não briga nas cabeças nem do Campeonato Gaúcho. Esse Cerro Largo tomou 5-0 do Guarani de Bagé e meteu 1-0 no Vitória aqui hoje no Barradão. É o futebol, mas é o futebol que não pode deixar isso acontecer de forma nenhuma, se tratando da grandeza do Vitória, tá? Eu tenho pena dos torcedores que vieram aqui, dos mais de 13 mil torcedores, que tomaram chuva, pagaram ingresso caro ou pagam sócio, que na conta de um ou de outro com certeza faz uma grande diferença na sua renda mensal, que compra camisa cara, que se lasca para sair do trabalho, pegar o engarrafamento,
que se lasca agora para voltar para casa também e tem que assistir isso. No âmbito futebolístico, o Vitória teve uma postura ofensiva boa em boa parte do jogo, criou muitas oportunidades e esbarrou mais uma vez na falta de técnica dos seus atletas. Não vou ser hipócrita, eu teria escalado o Raul Cáceres no jogo de hoje e assim como o Carpini teria errado, tá? Porque os jogadores do Vitória estavam visivelmente desgastados e diferente do que o Carpini fez hoje, eu pouparia aqueles que estavam mais cansados e teria colocado um time mais físico em campo, mas pelo visto teria sido pior, tá? O Vitória aqui com a sua base titular sucumbiu à sua própria deficiência técnica, perdeu muitas chances na cara do gol e acabou perdendo no jogo do Cerro Largo, que jogou por uma bola. E nessa uma bola, eles acabaram sendo fatais. A Sul-Americana é assim, tá, gente? Quem não acompanha a Sul-Americana, e eu entendo porque o Vitória tem tempo que não disputa, mas eu falo para quem analisa o futebol no geral, para quem assiste futebol no geral, a Sul-Americana é assim. O time que ele parece ser o franco atirador, o time que ele parece ser a zebra, o time que as casas de aposta colocam uma odd de 7 para vencer o jogo, eles costumam fazer resultados com esse, tá? Eles costumam fazer resultados como esse, quando um time que está do outro lado, primeiro, entra com salto alto, como foi o Vitória que entrou no primeiro tempo, e segundo, quando esse time que entrou com salto alto não tem capacidade técnica de reagir quando sofre o resultado adverso, quando sofre o revés. Sabe por que eu falo isso? Porque esse Cerro Largo, ele podia ter feito 1-0 em vários times da Série A, mas ele não teria vencido o jogo. Tá? Porque a maioria dos times da Série A do Campeonato Brasileiro não desperdiçariam a quantidade de oportunidades claras que o Vitória desperdiçou. Mas esse é o elenco que nós temos. Tá? Um elenco onde o Mosquito está sendo insistido ali pelo lado esquerdo, porque os reservas são piores que ele, e ele está vivendo na base de um jogo bom que foi contra o Atlético Mineiro, que nem foi bom os 90 minutos, mas nesse pouco tempo que ele foi decisivo, ele é melhor do que todos os outros beiradas do Vitória. Esse é o nosso beirada, tá? A nossa defesa, pífia, com Cáceres no jogo de hoje, que pra mim o Carpini, como eu falei, repito, eu teria escalado o Cáceres, mas pra mim o Carpini demorou pra tirar. Demorou pra tirar o Cáceres, já tava passando da hora o Cáceres ter saído do jogo. Há muito tempo. Nada explica o Claudinho, que devia sim ter descansado, ter entrado com tão pouco tempo de jogo faltando, tá? Pra mim não explica. Fora os outros atletas, né? Quando eu vou citar seu Janderson, que tem um nariz mais empinado do que devia, que faz gol, bota a mão na orelha, pediu pra torcida falar dele, e eu não sei de onde ele tirou essa bola que ele acha que ele tem, que a gente tem que se matar aqui pra dizer, faça o bigode imediatamente, porque esse é o camisa 9 do Vitória, tá? Me perdoe o termo, um maluco em campo. E aí você analisa outros atletas, que hoje acabaram sendo ineficientes, como o próprio Eric, como o PP, que custaram caro ao Vitória. Lucas Braga, né, precisa ser citado, entre outros atletas. O Vitória é um time limitado, e pra mim mostrou hoje, eu não acho que o Vitória tenha eliminado ainda não, tá? Vou deixar claro aqui. Em termos matemáticos, em termos até de bola, sabendo o que o Vitória pode entregar, o Vitória não está eliminado da Sul-Americana ainda não. Mas caso o Vitória não seja eliminado da Sul-Americana, é só questão de tempo. Porque esse time aí do Vitória, tá? Esse time aí do Vitória, no primeiro adversário que ele pegar, que não for um Cerro Largo, que não for uma Católica, que não for um Defensa e Justiça em uma fase, quando ele pegar um adversário um pouco mais qualificado, pode ter certeza que é porrada lá e cá. Tá? É lá e cá. E totó. Tá? Porque é muito limitado tecnicamente esse time do Vitória. Aí agora a gente volta o foco à Série A, onde o Vitória vai fazer o jogo que o Cerro Largo fez hoje aqui no Barradão. O Vitória vai enfrentar o Grêmio no próximo domingo para jogar em transição por uma bola. Porque em quesito Série A, o Vitória é o time mais fraco diante do Grêmio. E é isso que a gente vai viver caso mudanças não sejam feitas a temporada inteira, Anderson, tá? A temporada inteira. Então é isso que eu achei do jogo, Anderson. Na verdade, isso é meu sentimento, tá? Porque tecnicamente falando, o Adson descreveu, a Rafaela comentou em seguida.
E repito, não vou ser hipócrita. Teria poupado vários atletas, teria ido com um time misto hoje, mais misto do que esse que entrou em campo, diga-se de passagem, tá? Mas, tecnicamente falando, podia ter sido o time que fosse. Podia ter sido Carlos Eduardo, Felipe Cardoso, Osvaldo, PP, Ronald, Thiaguinho. Eles tinham que ter vencido o Cerro Largo aqui no Barradão. Eles tinham a obrigação de vencer o Cerro Largo aqui no Barradão. Tá? Então, você falou que pouparia, ou melhor, para aqueles que estão do outro lado, né? Falou que botou o time titular, cansou pra nada. Meu irmão, o time que tivesse entrado em campo, eles tinham a obrigação de terem vencido o Cerro Largo no jogo de hoje. Mas futebol é futebol, venceu quem foi eficiente, tá? E foi com 3 pontos pra casa. O Cerro Largo e os 2 torcedores que vieram da casa do Chapéu e comemoraram diante dos 13 mil aqui no Barradão hoje na chuva. Vergonha, Anderson, vergonha o resultado, vergonha pra mostrar que o Vitória não tá pronto pra Sul-Americana, tá? Ou melhor, não se preparou pra Sul-Americana e tá fazendo uma campanha de passagem, tá? Não sei até onde, repito, pra mim não está eliminado ainda. Mas caso aconteça a façanha de não ser eliminado, é questão de tempo também. O foco realmente tem que ser o brasileiro e o jogo de hoje me mostrou isso. Beleza, Gabriel Galindo, a torcida merece mais mesmo, viu, Samir Pedro? Muito mais. Eu cito isso algumas vezes, citei de maneira mais veemente aí um dos jogos ali, quando eu vi a torcida cheia no estádio e olha pro ataque Janderson. E foi Vitória e aquele jogo contra a Universidade Católica, Galindo, que eu fiz aqui antes do jogo. Acho que foi contra a Universidade Católica. Que eu falei, rapaz, essa torcida merece algo melhor, pá. Fiz um discursozinho. Porque é difícil, cara. E é como eu falei. E às vezes quando eu digo, tá num momento bom, aí tem aquela galera que vai pra cima, né? Mas, velho, a gente tem que aturar, pô. O cara é ruim, velho. Janderson é ruim, pô. Tá. Janderson é jogador pé duro. Pé duro. Só que a gente tem que aturar e tem que torcer porque ele tá no Vitória, pô. Eu não tenho muito mais. Nós não temos muito mais o que fazer. Eu me imponho como nós porque nós somos uma torcida. Lucas Braga vive um péssimo momento. Se eu não tivesse visto ele em 2022, eu diria que esse cara é profissional, velho. Como? Léo Pereira, meu Deus do céu, o cara perde um gol daquele. Fabri, eu não posso comentar, porque senão vai dizer que é perseguição. Não é, eu não tenho com ninguém. Mas pelo amor de Deus, olha o ataque do Vitória, pô. Aí você vai pro ataque titular, é Mosquito. E torcer pra que Eric vire Marinho, não vai. Nunca será. Então, é aturar essa zorra horrorosa que é o ataque do Vitória e torcer. Torcer por dias melhores, torcer para que os lampejos venham mais frequentemente. Porque a gente vive de lampejo, já repeti isso 40 vezes, vou repetir 41. Nós vivemos de lampejos. Lampejos do irônico Janderson, lampejos de Fábio, que teve um lampejo aqui, roubou a bola, foi na linha de fundo, cruzou certinha para Léo Pereira, perdeu o gol de cara. Lampejos de Lucas Braga, que fez aquele gol no último lá, lampejo, pô. Mas tem que ser um lampejo triplo, né, Anderson? Quádruplo, como foi no Maracanã. Exato. Porque não adianta a Fábio tirar da cartola um lampejo e cruzar para um cara que precisa de um lampejo também fazer o gol. Só no Maracanã isso aconteceu. A odd para isso aí era 100. E aí, meu amigo? Hoje Renato Galindo, Gaúcho não tô dorme. com você, Galindo. Não é hora ainda de dizer já era, tá eliminado. Por ter perdido pro Cerro Largo no Barradão, eu fico extremamente preocupado. Tipo assim, nossa, vai ganhar de quem, pô? Vai ganhar de quem? Perdeu do Cerro Largo. Vai ganhar de quem? Só que o futebol é barril, velho. Faltam 3 jogos ainda e as coisas podem mudar. O Adson tá falando. Oi, Adson. Hoje Renato Gaúcho não dorme. Não? Foi que houve? Você vai pensar, se o time tirou ponto da gente no Maracanã. Verdade. E o pior é que Carpini disse que o Boston River era pior que o Náutico. E o Boston River deu 1-0 no Cerro Largo. Então o Cerro Largo, meu amigo, não tem nem classificação, né? Imagine aí. Quero ver. Eu queria poder estar... Eu acho que alguém deveria perguntar a Carpini hoje. Vem cá, Carpini. O Cerro Largo é pior do que o Náutico. Eu perguntaria. Você falou. Então,
o River, o Boston River é pior do que o Náutico, que tá na frente do Cerro Largo lá. E o Cerro Largo é o quê, então? Vai dizer que, não, é futebol, cada jogo conta uma história, aí já sabe, né? Mas é uma parada que, na hora, rapaz, que o jogo que teve o jogo, né, Vitória e Cerro Largo, que eu fui ver os resultados, eu vi lá, Boston River 1-0 Cerro Largo, Carpini. E Vitória vai lá e perde. Elenco não respeita a instituição, perdendo pra time com orçamento menor, jogando futebol horrível. Não é o quê, meu irmão? Mas é complicadíssimo. A gente não pode pôr a coletiva, né, do técnico Thiago Carpini, porque a Conmebol não permite. A Conmebol não deixa nada, na verdade. Essa que é a realidade.